Cristologia. Estamos na parte final do estado de humilhação de Cristo. E a igreja foi dividida em grupo. Eu gostei da divisão de grupo. E esses grupos irão agora apresentar o que eles fizeram. Como vai funcionar a apresentação? O grupo vem, lê o texto, né? E vai apresentar a opinião do grupo. Olha, nós achamos que Jesus foi ao inferno porque o texto diz isso, isso, isso. Ou, não, nós lemos o texto, achamos que Jesus não foi para o inferno porque o texto quer dizer isso, isso, isso. Certo? Nós dividimos em grupos. Nós vamos estar chamando agora os representantes do grupo. Evangelista Vânia, quem vai representar o grupo? Quem vai falar para o grupo? Então vem uma, ou vem as duas aqui à frente. As três, vem as três aqui à frente do grupo, por gentileza. Irmã Sônia, Tiago Estela. E a Josi também, é do grupo. Ela faz parte do grupo. E elas respondem. Irmã Sônia, vem. Vem, irmã Sônia. O pastor passou para a gente três textos. Foi Efésios 4:9. Vou ler isso aqui. O primeiro que passou foi Efésios 4:9. Vou ler. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Jesus foi ao inferno ou não? A questão é que se Jesus realmente foi, se Jesus foi ao inferno, desceu ao inferno. Aí ele passou João 3:13. Vós mesmos chamai o Mestre e o Senhor dizeis, bem, porque eu sou. E o Salmo 139:15. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Bom, a confusão que o grupo teve é que Jesus não foi ao inferno, não desceu ao inferno. Temos algum. E sim a sepultura. A Josi vai falar alguma coisa com relação a isso. Bom, com relação ao texto de Efésios 4:9, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido a porta abaixo da terra? É uma pergunta. Bom, chegamos à conclusão que Jesus não foi ao inferno, e sim desceu ao túmulo quando ele se refere às partes baixas da terra. Descido inicialmente a parte inferior à terra, o Messias era um ser pré-existente, a palavra é igual a Deus, que é bem da humanidade. Veio à terra como um homem. Não faria muito sentido se o Senhor estivesse afirmado aqui que Yeshua desceu ao inferno depois de sua morte. Atos 2:27, Romanos 10:7. Mas se é isso de fato, o que quis dizer, então a frase deveria ser traduzida por as regiões inferiores da terra, em oposição às suas partes superiores. Segundo o apóstolo Paulo, o abismo é o local onde estão os mortos, túmulo, Romanos 10:7.
Ou quem descerá ao abismo? Isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Com relação ao texto de João 3,10, bom, amém. Com relação ao texto de João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está no céu. Essa descida se refere à estadia de Jesus na terra e no seu sepultamento, cumprindo toda a penalidade à raça humana. Gênesis 3,19, e no suor do teu rosto comeram o teu pão até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto ao pó te tornarás. E por isso Jesus cumpriu a palavra, nos dando libertação da morte. Com relação ao texto de Salmo 139,15, os meus ossos não te foram encobertos quanto no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. O texto de Salmo não traz... O texto de Salmo não traz em destaque a expressão profundeza da terra, e sim o conhecimento profundo de Deus. Lembramos ainda que a linguagem de Salmo é poética, com isso não servindo de base para nenhuma doutrina. Mesmo assim, profundeza da terra se refere a sepultamento. Chegamos à conclusão que nos três textos de referência que Jesus não foi ao... que os três textos de referência que Jesus não foi ao inferno, e sim a referência dizem parte baixa, que quer dizer sepultamento. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Agora a pastora Poliana. Pastora Poliana, eu não sei mais quem fazia parte desse grupo, mas pastora Poliana, vem aqui à frente, por gentileza. Cada grupo recebeu um texto e tinha que, desse texto, definir a sua posição teológica. Estou formando teólogo, estão vendo? Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O nosso texto foi 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 18 e 19, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus como se morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Amém? Então, a questão era através desse texto, para nós estarmos expondo se Jesus foi ou não foi no inferno. Então, o pastor deu alguns teólogos para a gente estar procurando, analisando. A gente achou inúmeros comentários e chegamos à conclusão, de acordo com um dos autores, dos teólogos, nós chegamos à seguinte conclusão: Jesus não desceu no inferno, né? Essa parte aqui, quando fala que Jesus ele pregou os espíritos em prisão, tem alguns comentários, alguns têm uma linha de raciocínio que fala que Jesus ele pregou os espíritos que estavam no inferno, mas a Bíblia não é verdade, porque abre um leque para falar do purgatório. Então, esses espíritos em prisão, a gente chegou à conclusão e vimos também através do texto, o versículo 20, ele é bem claro. O pastor pediu para analisar todos os versículos em volta, né? E chegamos à conclusão que foi em espírito, através dos profetas daquela época de Noé, né? Através de Noé, em espírito, Jesus já estava ali, que Jesus sempre existiu, pregando através de Noé, aquelas pessoas que estavam com os espíritos aprisionados, que estavam longe da presença do Senhor, estavam longe da fé. Então, era esta a pregação, através dos profetas, através de Noé, que Jesus estava ali pregando a palavra. A Poliana vai ler também algo que nós marcamos aqui.
mencionado não é a alma de Cristo, mas o Espírito vivificante. E foi com esse mesmo Espírito que da vida que Cristo pregou. A interpretação comum que os protestantes fazem dessa passagem é que, no Espírito, Cristo pregou por meio de Noé aos desobedientes que viveram antes do dilúvio, que eram espíritos em prisão. Quando Pedro escreveu, podendo ele, pois, denominá-los desse modo. A conclusão é que Cristo sofreu as angústias do inferno antes da sua morte, no Getsemane e na cruz, e que ele adentrou a mais profunda humilhação do estado de morte. Nós vamos ver o terceiro grupo, que foi formado mais pelos adolescentes, né? Eunice, Amélia, Bianca, Esther, e vamos deixar o último grupo que está formado bem 3 oficiais, né? 3 oficiais do diácono, vamos deixar o 4 grupo final. Então, Eunice, Amélia, Bianca, Esther, aqui à frente com a palavra. O Eduardo, João Vitor também. O Juan também quer ser dos adolescentes agora? Vem não. Aí. Sai de dentro da paz do Senhor. Amém. Salmos 16, do 8 ao 10. Estou certo que o Senhor está sempre comigo, e Ele está ao meu lado direto, e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, no ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Senhor, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Amém. E Atos 2, do 25 ao 27, 30 e 31. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Vem, Dudu, deu 30 e 31. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei com ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem os seus corpos apodreceu na sepultura. Amém. O pastor queria saber se
Jesus tinha ido ou não. Nosso grupo concluiu que Jesus não foi ao inferno, porque nossos textos são os mais fáceis, que está praticamente na cara. Aqui nesse versículo é a promessa, é o acordo que Deus fez com Jesus, que ele ia morrer, mas ele não desceria ao inferno, não ia passar por essa emulação. E essa é a nossa conclusão. Amém. Nova geração. Queridos, agora é o grupo de maior peso e que pegou, não é peso físico, não, é peso de conhecimento, misericórdia, e que pegou o texto mais complexo. Com vocês, a palavra do evangelista Erivelto, presbítero Pablo, missionária Lélia e diácono Joaquim. Palavra de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que a Lélia lesse para mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou num propósito com Deus, para Deus me abençoar e consertar meu óculos, pelo menos. Aleluia. Diácono Joaquim, abre por gentileza no livro de 1 Pedro 4:6, por gentileza. Lê pra gente. Isso. E acho que é estranho não corredes com eles no mesmo desafimento de dício, desilusão, blasfemado de vós. Até o 6? Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, pois isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivesse segundo o Deus, em espírito. Aleluia. Querido, nós destacamos aqui o versículo de número 6 de 1 Pedro, que diz que o Senhor, ele proclamou o Evangelho aos mortos. Algum interpreta o versículo dizendo que Jesus proclamou o Evangelho às pessoas que já haviam morrido e aos seus espíritos, louvado e agradecido, para que tivessem uma oportunidade de serem salvos. Os seres humanos devem morrer tão somente uma só vez. Gostaria que o presbítero lesse para mim o livro de Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém, querido? Então, o ser humano, ele só pode morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. As pessoas que creram na verdade de Deus foram reveladas, então, morreram antes de Jesus Cristo juntaram-se àquele que seriam salvos através da expiação da morte de Jesus Cristo. Tempos depois, isso se torna claro através de Hebreus 11:39. Lê para mim, por gentileza. 11:39 e 40. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, pois sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Então, nós sabemos que o Senhor... Agora a pergunta é: Jesus, ele foi ao inferno? Amém? E todos aqui que falaram, viram que Jesus, ele não foi ao inferno. E um versículo que mais me chamou a atenção é o de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número
Aleluia, glória a Deus. Só um minuto, querido. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 23, versículo de número 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. Então, querido, não tem como Jesus, depois de ter falado isso, que entregaria o teu espírito a Deus, voltar de novo ao inferno. Então, Jesus, ele não foi ao inferno. Amém? A palavra aqui, a qual eu estava estudando até mesmo com o pastor, junto, pegando uma carona nas meninas, que a região baixas, a qual fala, é que Jesus, ele foi até a sepultura. O final da terra. Então, Jesus fala que Jesus desceu à terra. Foi quando se cumpriu que ele, como homem, ele morreu, ele nasceu, viveu, morreu e foi sepultado. Amém, queridos? Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E assim eu agradeço a nossa rica e poderosa oportunidade no nome de Jesus. Eu queria só ressaltar aqui para os irmãos que para mim foi de muito bom aproveito esse estudo, porque eu tenho certeza que se a gente chegasse e perguntasse antes desse estudo para qualquer um dos irmãos se Jesus foi ao inferno, a resposta todo mundo ia falar que foi, né? Inclusive até eu mesmo ia falar. Então, isso aí é bom para nos alertar também o quanto nós temos que meditar na palavra, porque às vezes, e eu fazendo um estudo lá em casa, e eu vi que esse versículo aí que o pastor deu pra gente, ele é muito usado por outras seitas, os mormons, até mesmo para pregar que tem como a pessoa depois de morto uma segunda chance. A gente sabe que não tem. Morreu, ou tem dois lugares que a gente vai, o céu e o inferno, e acabou. Então, quer dizer, a gente vê que a pessoa que fez o comentário, ela foi bastante sábia, que ela falou que mediante a isso, até o versículo que a pastora leu, o 3, 1 de Pedro 3, 18, 17, 18, 19, aquela sequência ali, que Jesus pregou aos espíritos. Então, é muito claro e muito evidente que se Jesus, Deus sendo justo, ele desse essa oportunidade a outros espíritos, o primeiro que ia apontar era Satanás, ia querer a segunda chance dele. Então a gente sabe que para ele não tem jeito. Então, mediante isso, é muito bom a gente estar sempre meditando a palavra, porque às vezes chega um ou outro querendo colocar alguma doutrina, né, e falando que é da Bíblia, e às vezes a gente pega aquilo ali e enfia na nossa cabeça, e às vezes a gente até começa a questionar a nossa fé, se é verdadeiramente aquilo que a gente acreditou a vida toda, se é aquilo que vale. Então, para mim foi de bom grado aí, a igreja toda está de parabéns, né, porque isso aí também, Deus deu essa estratégia, pastor, que eu vejo que forçou, né, de certa forma, todo mundo está estudando a palavra. A curiosidade, né, irmãos? A curiosidade leva a pessoa a buscar. Então, foi a curiosidade também que me levou a buscar, assim com os irmãos também. Amém? Então, a gente agradece a nossa oportunidade em nome de Deus. Queridos, o que foi citado por vocês, parabéns. Eu vou preparar um dia, a gente vai vir para a igreja e nós vamos analisar músicas. Quando eu fui lá na casa da Tati Cruz Estela, que a evangelista Vana estava, foi até falando isso. Bom, mas é até cantado numa música. E vocês vão perceber que tem muitas músicas que a gente canta, aqui eu procurei filtrar, ou que a gente cantava, até hino de harpa, isso, até hino de harpa, que não está condizendo com a Bíblia. Até hino de harpa que não condiz com a Bíblia. Então eu vou fazer um levantamento de hinos, vocês podem trazer, e nós vamos pegar os hinos à luz da Bíblia. E vocês vão ver
Jesus, a gente cantava isso e não é bíblico. Né? A gente passava uma mensagem do cântico que não condiz com a própria Bíblia. Certo? Queridos, vamos aproveitar. Pois não. Existe igual aquele hino, eu fui no terreno do inimigo e peguei porque ele me roubou. Isso? Não. Aí é o seguinte, tem um episódio do povo de Israel que eles foram em Samaria e pegaram os despojos. Eu não sei se eles fizeram esse hino, né? Eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que ele me roubou. Eu não sei se foi baseado nesse texto dos samaritanos. Eu contei uma fome muito grande. Aí tem 4 leprosos, segundo as vezes, 6. Tem 4 leprosos fora da cidade. Está todo mundo morrendo de fome. Aí Eliseu profetiza, a essa hora mais ou menos, vai ter fartura de comida. Naquela noite os leprosos vão no arraial do país que estava sitiando e acham tudo vazio. Eles avisam, Israel vai lá e pega tudo que eles tinham roubado. Eu não sei se é nesse sentido que estão falando. Provavelmente não. Muito dificilmente. A ideia deles é o seguinte, que quando você faz uma guerra e vence, aquilo que era do seu inimigo passa a ser seu. A ideia desse cântico que eu já ouvi é que você, com a autoridade de Deus, vai tomar de Satanás tudo que ele tomou de você. Em termos de estratégia de guerra, e isso acontecia muito. Espiritualmente, eu não sei se isso é necessário. Não sei, não estudei nesse sentido. Mas não pode basear na questão de Jesus ter feito isso. Jesus foi lá no inferno e tomou. Não, isso aí não. Que Jesus não foi no inferno. Tem uma música da Firmando da Brum que a gente dançava que fala isso. Ele vive, foi ao inferno. Fala que Jesus foi no inferno. Exatamente. O que é isso? São cantores, nós vamos fazer até um programa para você quarta-feira que vem. São cantores renomados que usam a expressão que fere a Bíblia. Ronaldo Santos, respeito muitíssimo ele. Mas tem um hino dele que está errado, que diz assim: a minha oração moveu a mão de Deus. Não tem como. É uma expressão que não encaixa na Bíblia. Não encaixa na Bíblia. A minha oração moveu a mão de Deus? Não. Sob circunstância nenhuma. Então, são lindas. As letras mexem comigo e isso, mais diante da Bíblia, não dá. Exatamente. Exatamente. Porque Deus é, primeiro, onisciente, sabe de todas as coisas. Segundo, tem uma expressão que eu gosto muito de usar para Deus, o ato livre de Deus. O que é ato livre de Deus? É que ele faz as coisas sem interferência de ninguém. Isso é um ato livre de Deus. Por exemplo, Deus te ama. É um fruto do ato livre de Deus. Não foram pelas suas boas ações ou pela ação de ninguém. Ele decidiu te amar. E é interessante, sempre que a gente faz algo influenciado, quando aquela influência acabar, corre o risco de eu não fazer mais aquilo. Então, Deus não. Deus é o ato livre de Deus. Quer dizer, Deus está agindo sem interferência de nada. Por isso que algumas letras bíblicas que complicam a sã doutrina. Estou tentando lembrar de quer ver um canto que a gente canta muito? Há um subterfúgio, né? Há um escape, mas é um cântico complicado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí você canta, Ele está em você, o Espírito Santo. Você cantar isso para um cristão, está corretíssimo. Mas geralmente a gente canta para um visitante. Se o Espírito Santo está na pessoa, ele tem que dominar a pessoa. Ou não. A gente até chora, né? É bonita a letra. Mas a gente levar no pé da letra à luz da Bíblia, o único lugar que o Espírito Santo se moveu foi na face da terra. A desculpa ele pode dar. E como estava a face da terra? Caos. A terra era sem forma e vazia. Se você pensar nesse sentido, você fala, a vida do visitante é um caos, então o Espírito Santo está movendo nele. Mas dentro da pessoa, o Espírito Santo não pode estar dentro da pessoa. Certo? Aí a gente vai levar para um monte de cântico. Um dos cânticos mais perigosos são os famosos corinhos de fogo. Meu Deus do céu, se você parar para analisar a Bíblia, você fala, não vou cantar isso. Tem alguns que são
dentro da Bíblia, corretíssimo. Mas outros, né, tem um muito conhecido, desce Miguel, desce Gabriel, para pelejar na tua causa, irmão. Miguel, tudo bem, que pode ter uma exceção, que ele desce para guerrear. Mas Gabriel guerrear, não tem jeito. Ele é anjo mensageiro, então, só se for uma coisa assim, fora do comum. E detalhe, cada país, isso não é muito explícito na Bíblia, mas cada país tem uma potestade que tenta dominar, uma potestade demoníaca, e tem um principado, né? Tem um principado demoníaco e tem um principado do bem divino para dominar. Nós sabemos que, pelo que a Bíblia fala em Daniel e em outras situações, quem é o anjo que protege Israel é o arcanjo Miguel. Ele é o protetor de Israel. Então, para Miguel largar Israel e vir pelejar uma causa, meu amigo, essa causa é monstruosa. E Gabriel parar de entregar revelações. Mas Israel seria nós hoje em dia? Hã? Hoje a gente não seria Israel? Pode também, olhando para esse lado. Aí estou falando. Olha o canto como ele diz. Desce Miguel, desce Gabriel, para pelejar sobre tua causa. Pelo menos Gabriel, se você olhar depois que Jesus nasceu, né, depois que Jesus nasceu consumado, Gabriel não aparece mais. Eu vi um estudo também que alguns louvores falam de serafim e de querubins. Eu vi a pessoa falando num estudo que a atmosfera nossa não suporta a presença deles. Serafim e querubim. Exatamente. É no máximo um anjo e um arcanjo. Então a gente vê muito no louvor também, falando sobre querubim, serafim. São cânticos que as pessoas cantam, nossa, abençoados. Mas, biblicamente, mas pastor, então não vai sobrar cá, não, tem que sobrar cântico. Pelo amor de Deus. Alguém tem que ter feito cântico com letra certa. Eu vou inventar, tá aí, vai certo. Não, que está gravando. Então, eu já vi até naquela pregação daquele pregador bem famoso, Marcos Feliciano. Ele convida os anjos, Gabriel, convida todos esses anjos para poder Não, o anjo tudo bem, estou falando de Não, ele pode convidar. Se eles vão vir, é outra coisa. Tem um DVD lá em casa que pega bem ele falando mesmo, né, de deões. E fala assim, os anjos ir pro lado de fora, convida os anjos para poder estar na pregação. Ele pode até convidar. Mas a questão é o seguinte, é inegável. Quanto mais tem um lugar que invoca a presença de Deus, mais ali vai ter manifestação demoníaca. Não tem jeito. Quando é que foi que aconteceu mais manifestação demoníaca? Quando Jesus chegou na terra. O demônio ficou doido. E quando Jesus acabou de jejuar, quem apareceu para ele? Satanás. Você invocou a presença de Deus, a manifestação demoníaca que, infelizmente ou felizmente, é inevitável. Certo? Então nós vamos pegar uma quarta e levantar esses cânticos. Levantar esses cânticos. Você escolha 3, 4 cânticos. Tá? Pode ser quarta-feira que vem? Quarta-feira. Então cada um que quiser, traga 2, 3 cânticos. Pode ser qualquer cântico. Não é que a gente vai falar mal. Nós vamos analisar à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Aqueles que a gente tem dúvida, né? Que a gente... Exatamente. Por exemplo, eu tenho que falar igual o apóstolo Paulo. Até eu, se pregar algo fora da Bíblia, eu tenho que ser considerado anátema, amaldiçoado. Tem que estar dentro da Bíblia. O presbítero Paulo fala muito propriedade. Eu sigo Jesus através da vida do pastor Camargo. Na hora que o pastor Camargo sair da palavra, não tenho mais obrigação nenhuma de acompanhar os pensamentos dele. Certo? Então, sabe qual que vem? Análise dos cânticos em geral. Queridos, vamos só terminar o assunto um dos assuntos da cristologia. Agora vamos entrar sobre o estado da exaltação de Jesus. Falamos da humilhação, terminamos sobre a descida do Hades, que é a angústia do inferno. Agora, o estado da exaltação de Jesus. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que eu achei interessante, quem é o sujeito da exaltação? Quem seria o sujeito? Aí, a gente vai é Jesus. Não, tudo bem, mas temos que lembrar que em Jesus tinham 2 naturezas. A natureza divina tinha como ser exaltada? Não. Então, quando Jesus morre, ressuscita, o que é exaltado? A nossa
natureza. O que tinha decaído, o que tinha saído do estado de glorificação, de graça, no estado de perfeição, foi a natureza humana. Então, quando Jesus ressuscita, acontece a ressurreição de Jesus, não é uma ressurreição qualquer. A pessoa, como assim? Lázaro ressuscitou. Mudou o que a vida de Lázaro? Nada. Se ele se desviasse, ia para o inferno. A vida de Jairo ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Várias pessoas ressuscitaram. A ressurreição de Jesus implicou em muitas coisas. E uma das implicações foi essa. Primeiro, Jesus tirou da raça humana toda a penalidade da lei. Quando Jesus ressuscitou, ele acabou. Agora a raça humana não está mais sob o domínio da lei. Aí que se encaixa, que o Sudete pode falar, aquele Romanos também se encaixa, Romanos capítulo 8, versículo 1, que ele diz lá, agora nenhuma condenação lá para os que estão não, em Cristo Jesus. Acabou. Porque quando ele ressuscitou, Jesus fez o quê? Cumpriu tudo. Acabou. Ele exaltou, tirou a raça humana do poder da lei. Primeira coisa. Outra coisa, no período da ressurreição, da exaltação de Jesus, a gente vê uma coisa interessante, que Jesus fez uma troca. Antes tínhamos uma relação com Deus de penal, uma relação federal de justiça. Agora, Jesus tirou essa condição penal e nos trouxe bênçãos de salvação. Então, quando Jesus entra no estado da exaltação, ele muda a nossa condição. A raça humana que crê em Jesus não está mais sob a penalidade da lei. Acabou. Mas, pastor, a gente morre ainda, mas temos vida eterna. A morte não nos domina mais. A gente não vai ficar para sempre debaixo do poder da morte. Quando Adão pecou, a sentença qual que era? Morte para sempre. Ponto final. O homem nunca mais vai ter vida. Nunca mais vai ter contato com Deus. Jesus restituiu essa atitude e nos trouxe bênção. Vamos lá, vamos ver agora a exaltação de Cristo dentro da Bíblia. Bom, há várias provas bíblicas, não poderia ser diferente. Vamos lá, Filipenses 2, 9 a 11, evangelista Vânia, Marcos 16, 19, pastora Flor, Lucas 24, 26, Poliana, João 7, 39, Monique. Está comigo aí, Marco Aurélio? Não? Leva lá. Está com a lupa aí? Não trouxe a lupa. Então vamos lá, Diácono Joaquim, Atos 2, 33, Diaconisa Josi, Atos 5, 31, Diaconisa Estela, Romanos 8, 17, 34, Evangelista Erivelton, Efésios 1, 20, Presbítero Pablo, Hebreus 10, 12, Eunice 1 a Timóteo 3, 16 e Amélia, Efésios 4, 10. Romanos 8, 17 e 34. Então, começando aqui, né, esses são os textos que mostram que Jesus foi exaltado e será mais ainda, certo? Jesus está no período de exaltação dele. Amém, igreja? Amém. Jesus está no estado de exaltação dele. Tá? O estado de humilhação de Jesus terminou no sepultamento. Vamos lá, Filipenses, um texto conhecido, 9, 2, Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todo nome, todo joelho, nome, língua confesse que estão lá no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, vai ter um momento do grande juízo, vão ressuscitar todos, um para honra, outro para desonra, mas toda a carne vai se prostrar diante de Jesus. Adolfo Hitler, de joelho, pede, até gostou de falar nisso. Hein? Napoleão, de joelho, pede Jesus. E por aí por diante. Esse último, Bin Laden, de joelho, né? Presidente agora dos Estados Unidos. Eu não sei porque os caras falam, o homem mais poderoso do mundo. Obama, tudo de joelho diante de Jesus. Pilatos, Jesus, eu tentei te ajudar, mas além de tudo, você é cara de pau. Além de tudo, você é cara de pau. César Augusto.
Né? E Lúcifer que já sabe que vai acontecer isso mesmo. Bom, então, Marcos 16, 19. João Vitor, toma que a Bíblia que você lê depois, junto com o Eduardo. Passa por isso aí. Marcos 16, 19. Isso. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, assentou-se à destra de Deus. Nós vamos ver isso, não sei se vai dar tempo hoje, que ele foi... São várias etapas. A ressurreição é algo, subir no céu é algo, e assentar-se é outro estágio do estado de exaltação. Lucas 24, 26. Agora João 7, 39. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foi dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Atos 2, 33. Promessa do Espírito Santo derramou isso que vós agora veis e ouve. Atos 5, 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então Deus o exaltou. Romanos 8, 17 e 34. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso, agora Efésios 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos, e pondo a sua direita no céu. Agora Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus Pai. Agora 1 Timóteo 3, 16. Sem nenhuma dúvida é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa é a verdade, é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com a fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Agora, Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para fazer cumprir todas as coisas. Então, esses textos mostram que, sem sombra de dúvida, Jesus realmente estava por entrar ou entrou no estado de exaltação. O primeiro estágio do estado de exaltação é a ressurreição. É ali quando Jesus decreta a nossa vitória sobre a morte e quando Jesus Cristo assume já uma nova posição. E ele recebe alguns títulos. Irmã Sônia, está com o Bíblia aí? Vamos lá, vamos começar aqui de novo. Vânia, 1 Coríntios 15, 20, presbítero Pablo, Colossenses 1, 18, pastora, Apocalipse 1, 5. Aí, Eduardo, 1 Coríntios 15, você leu 42, o João Vitor 43, Apoliano 44. 1 aos Coríntios 15, de 42 a 44. Alguns títulos que Jesus recebe em função da sua ressurreição. 1 Coríntios 15, 42 a 44. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, primícia dos que dormem. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora 1 Coríntios 15, 42, Eduardo, pode ler. 42. Gente, alguém ajuda a ler. A Bíblia dele não tem 1 Coríntios 15, 42. Acho que está em Crônicas. Capítulo 15, Crônicas. Pela posição da Bíblia eu falei, está em Crônicas. Quarenta e 43. E 2. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, que ficará em incorrupção. 43. Semeia ressuscitará a glória. Semeia Isso, agora 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, queridos, por que Jesus recebe o título de primícias dos que dormem, primogênito de entre os mortos e outros títulos assim? Porque todos os outros que ressuscitaram, como que eu falei, do mesmo modo. Mas quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou uma nova fase para toda a humanidade. Agora, todos aqueles que estão em Cristo, quando ressuscitar, não vai ser o mesmo corpo, com as mesmas limitações, com a mesma fraqueza, com a mesma debilidade. E o principal, queridos, que eu achei mais lindo, o corpo ressuscitado não vai ter mais possibilidade de pecar. Essa que é a grande diferença. Adão tinha um corpo perfeito, mas com possibilidade de pecar. Jesus Cristo inaugura uma nova fase agora, de que maneira? Os que ressuscitam em mim não vão mais, o corpo, a nossa carne, não vai ter mais tendência pecaminosa. Não vou pecar mais. Então não vou ter mais desejo da carne, não vou ter mais paixão da carne. A minha carne, o novo corpo vai ser totalmente purificado. Bem provavelmente, bem provavelmente. Você não vai lembrar você, fulano aqui no céu, eu acredito que Deus trouxe ele para o céu. Já pecou, não tem que falar com ele. Oi. É um dia livre, né? Não. Vamos distinguir. Tem um desejo da carne, que é reprovado por Deus, e tem um desejo da carne colocado por Deus. Você desejar o seu marido, ainda mais ele, é colocado por Deus. No céu, Vai evitar isso, vai evitar. Aqui até acordeu mesmo, né? No seu livramento. Não, Lamento. Eu estava lendo Apocalipse 21, eu acho, e estava falando que no juízo final, o Senhor ele vai abrir o livro da vida e vai falar assim, da nossa vida aqui na terra, para cada um de nós. Certo. Mas isso é no julgamento, né? No julgamento. Isso aí é na hora de ler aquele livro. Qual seria a questão? Essa questão de não lembrar de nada, então Deus vai nos lembrar. Vai, não, mas depois que acabar o julgamento, quem está no inferno vai lembrar de tudo. Quem está no céu. Você está aprovado. Está aprovado. Nesse dia até Satanás vai falar a verdade. Até o diabo vai falar a verdade. Aí agora, vamos supor. Aí vai falar assim. Aí vai lá no juízo, vai mostrar o William falando mal da Monique. Aí foi pro céu, já esqueceram. Graças a Deus, né? Senão vai dar uma briga. Bom, a ideia é que todos serão julgados ao mesmo tempo. O juízo final. Todos.
Até nós que estamos no céu, o corpo, o Espírito desce, aí vem o nosso corpo, ele é transformado nesse corpo que Jesus subiu, e vamos ser julgados, já com a sentença certa, nós vamos ser julgados. Os vivos também serão julgados. Primeiro são os mortos, depois os vivos, mas todos serão julgados. Abre um livro, abre outro livro, e aí o que está escrito, nós vamos ser julgados. Aí que ele fica, falei, pastor, que não vi na igreja, manda preocupar. Pastor, domingo eu estava com dor de cabeça. Olha, você não foi. Estava vendo, Velozes e Furiosos. Por aí. Aí por isso tem que esquecer, se não chegar no céu e falar, eu fiquei todo dia na igreja, vim para o céu, eu também vejo, não pode isso. Perdão, vou ver isso lá. Não, mas exatamente isso. O que a gente entendeu é o quê? O que nós temos. O que a gente entendeu é o seguinte: nós somos justificados. Quando você justifica uma falta, não é que a falta some, aquela falta está justificada, mas teve aquela falta. Então eu sou justificado por Jesus. Eu sou um pecador, justificado, mas pecador. Essa é a diferença, certo? Por isso que ele fala, não há um justo nenhum, sequer justo não tem, mas pecador sobra, certo? Então Jesus recebe o título de primícias, de primogênito, porque ele inaugura uma nova fase. A nova fase para a restauração. Aonde tinha fraqueza no ser humano, agora é força. Aonde era debilitado, agora é sem limite. E se você observar, o corpo de Jesus como que era? Ele aparecia e desaparecia do nada. Eu acho lindo esse lugar que eu gostaria de estar. Jesus atravessa a parede e fala, paz seja convosco. Tomé, toca aqui. E ele come peixe. Não sei se foi a cabeça, tá, evangelista? Não sei se foi a cabeça do peixe, mas ele comeu peixe lá. Quer dizer, um corpo glorificado. E é um corpo um pouco diferente. Por que é um corpo diferente? Quando Maria estava lá no sepulcro, ela reconheceu Jesus? Olha para Jesus, o pessoal vai ter seu jardineiro. Onde o senhor colocou? Ô, Maria, passei 3 anos com você aí, Maria. Você não reconheceu? Então, há mudança no corpo. Aqueles 2 caminhos de Maús. Andaram, falaram. Falaram com ele, sentaram para comer, depois, na hora do comer, opa! Peraí. Então, há mudança no corpo, graças a Deus, né? Os corpos têm que ser cuidados mesmo, né? O senhor fala aquela parte que ele entra na casa e fala, pai, seja convosco. Eu acho bonito quando ele está falando com os discípulos e ele começa a levitar embora, subir. Aí sem aço, ele está céu aberto, vem subindo para ser assunto ao céu. Aí os 2 homens aparecem para esse Jesus que... Do jeito que vocês viram, vai descer. Certo? Vamos lá, só para a gente tentar adiantar aqui. O autor da ressurreição. Vamos só reforçar. O que significa a ressurreição? Tem 3 significados. Significação tríplice. Primeiro, constituiu uma declaração do Pai de que o último inimigo tinha sido vencido. A pena tinha sido cumprida e tinha sido satisfeita a condição em que a vida foi prometida. Quer ver? Tem um texto que a gente usa muito para animar o irmão, mas está se referindo a Jesus. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Alguém lê para mim? Quem achar pode ler. 1 aos Coríntios 15, 56 e 57. Ora, os grilhões da morte é o pecado. Isso mesmo. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pessoal fala, toma posse aí da vitória. Jesus dá vitória, mas está falando de quem é essa vitória? Sobre a morte, que é o maior de todos os inimigos. O pessoal lê isso aí, aplica, não, leva a vitória para casa. Não, leva a vitória para casa, mas esse texto aí está falando do quê? De Jesus vencendo a morte na sua ressurreição. Outro significado foi um símbolo daquilo que estava destinado a suceder aos membros do corpo místico de Cristo em sua justificação. Quer dizer o quê? A ressurreição de Cristo mostrou o que vai acontecer conosco. Queridos, vai ser a coisa mais linda do mundo. Paulo fala que aqueles que morreram em
encontra com o corpo. Nós que estamos vivos, imagina, Marco Aurélio, Sônia, Bianca, Joaquim, você andando na rua, seu corpo vai sofrer a transformação para um corpo incorruptível. É assim, ó, rápido. A mudança é na hora. Com Jesus apontar no céu, chamando a igreja, tocando a trombeta, o seu corpo que você estiver vivo, está com bico de papagaio, mancando de uma perna, você já vai assustar, né? Ah, eu parei de mancar. Não, tá bom, está indo pro céu. Você manca mais não. Essa transformação, Paulo fala que é imediata. Se continuar mancando, fica preocupado. Pode ficar preocupado que já sou. Acabou, não tem mais conversa. Vamos ver alguns textos. Presbítero, lê pra gente Romanos 6, 4, 5 e 9. Monique, lê pra gente Romanos 8, 11. Já Joaquim, lê pra gente 1 Coríntios 6, 14. Esther, lê pra gente 1 Tessalonicenses 4, 14. Ajuda aí, Bianca, ela chave. 6, 4, 5, 6. 6, 4, 5 e 9. Pode ler. Fomos foi sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. É isso que ele está falando. Jesus ressuscitou e tirou o domínio da morte de nossas vidas. Aí acho bonita essa expressão do batismo. Nós fomos sepultados com Cristo. Aonde? No batismo. Quando você foi mergulhado, ali simboliza para Deus que você participou do sepultamento de Cristo. E quando o pastor traz de volta, pois está representando a sua ressurreição. O próximo batismo eu vou deixar uma turma um pouquinho mais. Né? Jesus deixa esse pessoal mais um pouquinho sepultado. 5 minutinhos para tirar aí, para ter certeza. Vamos lá. Próximo texto, quem é? 8, 11. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que impôs a vida. Então, queridos, a ressurreição de Cristo representa o que nós vamos passar, o que nós vamos ter. Se ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Temos que ter certeza absoluta disso. O Jesus foi o modelo do que Deus vai fazer. 1 Coríntios 6, 14, eu pedi para alguém ler? Jaco Joaquim. Então ressuscitou pelo poder dele, vamos ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, 14. Também ao que em Jesus do Deus os tornaram a trazer Isso, Jesus ressuscitou também. E o terceiro significado da ressurreição é que ela serviu de instrumento. A ressurreição de Jesus serviu de instrumento para quê? Para a nossa justificação, para a nossa regeneração e para a ressurreição final dos crentes. Vamos ver alguns textos. Eunice, Romanos 4, 25, Amélia, Romanos 5, 10. Diaconisa Josi, Filipenses 3, 10. E Diaconisa Estela, 1 de Pedro 1, 3. Romanos 4, 25, depois 5, 10. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Isso, agora Romanos 5, 10. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora estamos já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. Agora é Filipenses 3,10. Então, enquanto isso, 1 de Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança na ressurreição de Jesus dentre os mortos. E Paulo fala, se a nossa fé em Jesus ficar só nessa terra, a nossa fé é vã. É em vão, não precisa nem crer. Mas Jesus ressuscitou para garantir a nossa fé. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua mão. Isso. Queridos, agora, o autor da ressurreição. Quem você acha que ressuscitou Jesus? Quem foi o autor? O autor da ressurreição. Quem participou dessa ressurreição? Deus. Deus, mas qual Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, fala, Deus, mas qual deles? Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai. Pastor, vamos lá. Eu acho que foi Deus Pai, porque Deus Pai fez ele nascer, viver, morrer e ressuscitar. Deus Filho. Deus Filho. Mas quem veio ele nascer não foi só Deus Pai. Quem será seu piti? O Espírito Santo. Quem é o autor da ressurreição, Monique? O William almoçou quando chegou em casa, Monique? Pelo amor de Deus, Jesus! Ah, você tá de sacanagem. Jesus! Aí ele dava assim, não lá. Tá doendo mesmo, né? Quem foi o autor da ressurreição, Monique? Deus Pai. Marco Aurélio, na sua opinião, quem ressuscitou Jesus? Deus Pai. Missionária Lélia. Deus Pai. Irmã Sônia. Tiago Joaquim. Tiago Luísa Josi. O autor da ressurreição foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, mas cada um teve a pai. Vamos ler os textos, vamos confirmar isso. Vamos lá. Deus Filho, texto que fala de Deus Filho. Evangelho de Elivelto, João 10,18. Presbítero Pablo, João 11,25. O texto que fala sobre Deus, como teria o ressuscitado. João 11,25. 11,25. Evangelista Vânia, Atos 2,24. Pastora Flor, Atos 5,30. Aonde fala que foi Deus Pai ainda. Gálatas 1:1. Deixa eu ver quem é ali. Tiago Joaquim. Gálatas 1, versículo 1. Eunice, que foi o Espírito Santo. Romanos 8:11. Cada texto vai falar de uma pessoa da Trindade. Monique, lê para mim. Aí, Efésios 1:20. Poliana, lê para mim. Atos 3:26. Vamos lá? Pode ler. Não vou nem lembrar a ordem mais. João 10:18. Ninguém me tira, mas eu de mim mesmo ponho. Tenho poder para pôr e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quem está falando isso? Jesus. Sobre o quê? A vida dele. É aquela hora que ele diálogo com Pilatos. Eu tenho poder, não tem poder nenhum não, Pilatos. O que você tem foi Deus que te deu. E Pilatos ainda pensou que ele estava falando sobre César. Não, Jesus tem poder, tinha poder para dar a vida como que ele fez, Pai, nas tuas mãos entrega o Espírito, e para retomá-la como que ele fez. João 11:25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Próximo texto, quem é? Atos 2:24. Pediu alguém? Ao qual Deus ressuscitou, solta das ânsias da morte, pois não é possível que fosse retida por ela. Então, o qual Deus ressuscitou, Deus Pai. Agora, Atos 3:26. Poliana, né? Tendo
servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas necessidades. Tanto Deus ressuscitar aqui, parece que é coisa lógica, mas é bom a gente falar isso, igual o presidente falou, acho que foi ontem lá em Volta Redonda. Se você fala, não, quem ressuscitou? Jesus foi Deus. Alguém fala, não, foi o Espírito Santo. Fala, e agora? Meu pastor nunca falou isso. E não, quem ressuscitou Jesus foi ele, não sabia disso não. Então são detalhes, se você não souber, a pessoa te enrola numa palavra que você fica perdido. Tem um caso aqui no Frade, que ele não entra em detalhe. A pessoa era presbítero de uma igreja evangélica e hoje ele é testemunho de Jeová. O que aconteceu ali? Alguém mostrou para ele algo que a igreja dele não mostrou. Alguém ensinou algo para ele na Bíblia que ele não tinha visto antes. Deu um nó na cabeça e o convenceu. Sua igreja está errada. Quando você ensinou isso? Então, esses estudos eu quero mostrar isso. Se um dia você confrontar com alguém, fala, não, eu nem prestei atenção, mas meu pastor já falou sobre isso. Eu sei que já falou. Eu estava lá e já falou sobre isso. Próximo texto, pode ler, Eunice. Romanos 8:11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Falando o quê? Quem ressuscitou Jesus, quem participou agora? O Espírito Santo. É ele que habita em você que vai te ressuscitar. Quem mais que eu dei o texto para ler? Monique, pode ler, Monique. Exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar os direitos dos lugares celestiais. Isso. Amélia, pode ler. Tem texto para ler? Quem mais eu pedi para ler? Pode ler, pastor. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Tiago Joaquim, Gálatas 1:1. Não dá parte dos homens, nem por homens. Alguns mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dentre mortos. Isso. Querido, só para terminar, há teólogos, há seitas, há religiões que tentam falar que a ressurreição não existiu, né? Objeções à ressurreição. Eu vou levantar aqui, falar para vocês, as 3 teorias mais faladas, que tem teoria que é absurda, eu nem vou citar, mas tem 3 teorias que a ressurreição não aconteceu. Primeira teoria, que eles vão deixar claro, isso aqui são objeções à ressurreição. Resumindo, é heresia, mentira, é antibíblica, não condiz com o que a Bíblia diz. Primeira teoria seria a teoria da falsidade. Essa teoria pretende que os discípulos praticaram uma fraude deliberada, roubando o corpo do túmulo e depois declarando que o Senhor ressuscitara. É claro que essa teoria impugna a veracidade das primeiras testemunhas, os apóstolos, as mulheres, os 500 irmãos e outros. Primeira teoria seria a teoria da falsidade. O que eles querem falar? Que os apóstolos, olha como pessoa criativa, tinha 2 soldados romanos, não tinham? 2 soldados romanos de prontidão, eles foram lá, entendeu? Os apóstolos que não tiveram coragem para acompanhar o julgamento de Jesus, os apóstolos que não tiveram coragem para acompanhar a crucificação de Jesus, todo mundo sumiu. Não foi só Pedro que negou e Jesus que treinou, só ficou João. Eles não tiveram coragem. Mas aí, quando todo mundo esqueceu, eles foram lá, domingo de madrugada, bater, parece até filme de ação, né? Missão Impossível, né? Tom Cruise. Foram lá, bateram nos soldados, rolaram a tenda, que era muito grande, romperam o selo que Pilatos colocou, tiraram o corpo de Jesus e falaram para todo mundo, ele ressuscitou. Essa que é a teoria da falsidade. Mas isso aí, quem que falou, quem que deu essa teoria? Porque na própria palavra de Deus diz que foi José de Arimateia, junto com as mulheres, e sepultaram o corpo de Jesus. Foram lá e pediram para sepultar o corpo de Jesus, e depois os soldados, quando os soldados chegam lá e relatam o que aconteceu, quando ele chega lá e relata no tribunal dele lá o que aconteceu, eles pedem para que falassem isso. Exatamente, não é uma teoria. Tem gente que defende isso. Eu quero saber quem é que defende isso.
Jesus, porque isso está na Bíblia. Isso está realmente aconteceu. Não, na Bíblia tem a mãe de todas as heresias. Eu estou falando. Tem um grupo, aqui não fala qual é o grupo exatamente. Um grupo defende essa teoria, que foi uma falsidade. Né? Até que os soldados também mentiram, tudo. É uma teoria. Só que tem que ela cai por terra pelo número de pessoas que viram Jesus. Foi uma baita mentira. E até hoje está prevalecendo mentira. Até hoje. Pelo amor de Deus, uma mentira muito bem montada. Né? Muito bem montada. Segunda teoria. Essa aqui chega quase a ser ridícula. A teoria do desmaio. Eles falam que Jesus realmente não morreu. Ele desmaiou. Ele desmaiou. Jesus. Aí ele acordou de madrugada, sozinho, tirou a pedra, bateu nos 2 soldados. Quer dizer, o cara passou 3 noites apanhando, sem comer, sem jantar, sem almoçar. Aí ele desmaiou. Aquela hora que enfiam a lança nele, que sai só água, não tinha matado ele não, estava desmaiado ainda. Então aquilo tudo foi um teatro que ele fez. Aí o interessante o William está rindo, né? Ele acorda tudo no escuro, ele acha onde que é a porta, ele rola a pedra, dá um pau nos 2 soldados e vai embora. O grande problema é entre outros problemas. Aonde Jesus teria ido então? Ele estaria vivo depois. Ninguém nunca mais achou Jesus. Ninguém nunca mais localizou o homem. Ele é igual de um Wolverine, então, que a cicatriz dele... Sumiu tudo, a mão sumiu. E tem gente que acredita nisso. O problema é esse. Tem gente que acredita que Jesus, né, não morreu. Ele desmaiou, levantou todo arrebentado, tirou a pedra, bateu nos soldados. E falou, pessoal, fala que eu ressuscitei. Hein? Não falar que eu ressuscitei, eu volto aqui, tomo pau de cada um de vocês. E tem uma terceira teoria, tinha mais, tem outras teorias que eu não. Perder tempo meio da igreja, gastar tinta, papel. E a terceira teoria seria a teoria da visão. Essa aí eu acho que é mais criativa. Tem 2 partes da teoria da visão. A primeira parte é que Deus produziu uma imagem dos apóstolos para eles pensarem que Jesus ressuscitou, mas Jesus não ressuscitou. Aí os apóstolos viram e falam, oh! Aí Deus falou, vai lá e fala que ele ressuscitou. Pô, Deus, você vai fazer você enganar o povo. Vai se enganar e vai enganar o povo. O holograma naquela época, você está pensando que é coisa nova, não. Então, de repente foi aquilo que fizeram com o Renato Russo lá em Brasília agora, que botaram ele para cantar lá em Brasília e fizeram o show dele lá. Aí Deus faz esse show de ilusionismo, né? A pedra rola, mas Jesus não sai. Os soldados saem correndo, mas Jesus não sai. As pessoas entram no túmulo, Jesus não está lá, mas foi um ilusionismo. E a segunda parte, que foi bem pior, a teoria da visão tem 2 partes. Uma foi Deus, e outra, eles querem falar que o povo estava tão torcendo que Jesus ressuscitasse, que eles viram Jesus ressuscitar. Foi uma ilusão de ótica. Mas a questão é o seguinte, primeiro que os apóstolos nem acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Como que você vai imaginar uma coisa que você não acredita? Então são essas teorias contra a ressurreição, que não tem como, sob circunstância nenhuma, acontecer isso. Certo, queridos? Semana que vem nós vamos falar sobre a ascensão, né? E a ascensão à destra de Deus e, por fim, o regresso de Jesus. Amém? Queridos, quero agradecer a todos, que Deus abençoe a vocês.